Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Novamente, a Prof. Paula gravando nesse formato, efeitos ainda do ciclone. Hoje, quinta-feira, nós teremos 3 aulas de história, tá? Então, a Prof. Paula organizou um conteúdo de revisão, porque se vocês perceberam, nós já terminamos o conteúdo da apostila, apostila 2 de história, certo? Então, o que a Prof. Paula fez? Para que não fique muito repetitivo, a Prof. preparou uns slides com um conteúdo diferente, mas dentro dos objetivos de aprendizagem da nossa apostila, certo? Como assim, Prof. Paula? Prof. Paula olhou o nosso conteúdo e preparou um conteúdo que trabalhe esses objetivos, mas diferentes daquele que a apostila apresentou para a gente, porque aí não fica tão repetido, né? Senão fica muito cansativo. Então, a gente vai trabalhar, vai focar naquilo que é importante, no objetivo do conteúdo, mas utilizando a história da nossa cidade, que é, ou melhor dizendo, da cidade em que está localizada a nossa escola. Combinado? Então, sentem-se num lugar bem tranquilo, coloquem fone de ouvido se for necessário, certo? E nós vamos começar a nossa aula de revisão. Essa vai ser a nossa primeira aula, tá, amores? Então, esse vídeo é referente apenas à primeira aula. O segundo vídeo vai ser referente à segunda e à terceira aula, porque ele vai ser um pouco mais extenso. Eu vou tentar falar apenas o necessário, porque vocês sabem que eu adoro história, então eu acabo falando demais. Então, EAD, revisão de conteúdo, e nós iremos rever os bairros, e os bairros também mudam. Então, se vocês olharem lá na apostila, na página 151 para frente, vocês vão ver que a Prof. Paula pegou apenas o conteúdo final do módulo 7, certo? Porque dos bairros para trás, nós fizemos as atividades, fizemos revisão, inclusive fizemos a prova em cima desse conteúdo. Então, não tem sentido a Prof. Paula pegar o resto do conteúdo, e sim esse conteúdo novo, certo? Vamos lá, então. Os bairros, o que é um bairro? Então, um bairro, vocês precisam entender isso, que um bairro ele é um conjunto de quarteirões e de ruas que estão próximos. A maioria das cidades é organizadas em bairro, e cada um dos bairros tem características próprias. Então, aqui a Prof. Paula trouxe a imagem de um bairro de Balneário Camboriú, que é o bairro da Barra, tá vendo aqui, ó? Esse é o bairro da Barra. A Prof. Paula gosta muito desse bairro, por causa da sua história, a gente vai ver isso um pouquinho hoje, tá? Eu trouxe outros bairros, ó, aqui nós temos a Vila Real, então tudo isso aqui é Balneário Camboriú, ó, tá vendo a orla da praia? Então ela vai para lá, vem para cá um pouco, tá? E para cá também, ó. E aqui nós temos o bairro dos Pioneiros, então o limite dos bairros dos Pioneiros é esse aqui, certo? O bairro dos Pioneiros é o primeiro bairro de Balneário Camboriú, sabiam? Legal, né? Vamos lá, então. Aqui a Prof. Paula trouxe de novo a imagem do bairro da Barra. Por que a Prof. Paula trouxe a imagem do bairro da Barra? Aqui, ainda primeiro foi a imagem do mapa político, né? Que mostra apenas o desenho. Aqui nós temos o do Google Earth, a imagem que a Prof. Paula pegou, ó, a delimitação para vocês entenderem bem, ó. Aqui é o bairro da Barra, tá? Aqui tem o Parque Unipraias, aqui tem a ponte, aquela passarela bem bonita que fizeram para interligar o centro de Balneário Camboriú ao bairro da Barra, porque antes as pessoas, aqui tem o rio, então o bairro era dividido pelo rio, né, de Balneário, o rio Camboriú aqui. Então, para chegar a Balneário, era só pela BR. Agora, as pessoas podem cruzar a passarela a pé. Aí, aqui a Prof. Paula colocou a imagem, ó, tá vendo? Ó, deste lado de cá, nós temos o centro, o bairro centro. Do lado de lá, do outro lado do rio, nós temos o bairro da Barra. Então, só para lembrar, ó, aqui vocês podem ver que dá para ver, é bem pequenininho, mas dá para ver, ó, as ruas, certo? E os quarteirões. Então, um bairro, ele é constituído basicamente por isso, tá? Por ruas, quarteirões, nos quarteirões existem casas, existem comércios, tá? Prédios também, certo? Então, vamos para o próximo.
Os bairros também mudam. Então, a Prof. Paula trouxe para vocês um pouquinho da nossa história, da história da cidade de Balneário Camboriú, que é onde fica situada a nossa cidade, a nossa escola, certo? Nós vimos em nossos estudos que os bairros sofrem modificações ao longo dos anos. Sabemos que a história é dinâmica e, assim, vamos conhecer um pouco da história da cidade em que nossa escola está situada, ou seja, a cidade de Balneário Camboriú, certo? Então, a princípio, lá no início, Balneário Camboriú era apenas um pedaço de terra, certo? Cheio de árvore, muito rico em natureza, com a praia, com a orla da praia, com o rio, tudo muito limpinho. Quem vivia aqui lá nos primórdios, antes de Balneário ser realmente uma cidade, eram os índios, porque Balneário Camboriú era um lugar propício para uma vida tranquila, né? O clima era agradável, ainda é, né? Tinha o mar, onde os índios podiam pegar peixes, o rio, onde também poderia pegar peixes, e água doce, né? Então, era um lugar bom de se viver. Principalmente ali, eles se localizavam, acredito eu, na praia da Laranjeiras, tá? Depois dos índios, começou um movimento de colonização desse território, né? Então, algumas pessoas contam nos relatos orais de que em 1758, então há bastante tempo atrás, 258 anos depois que o Brasil foi encontrado pelos portugueses, dizem que existia já civilização, pessoas que não eram indígenas em Balneário Camboriú, mas os registros mesmo históricos, documentados, é somente a partir de 1826, que foi quando um colono chamado Baltazar Pinto Correia, ele recebeu do governador da província de Santa Catarina este pedaço de terra que se denominava na época, né, só Camboriú. Lembram que a Prof. Paula contou isso para vocês? Então, o pedaço de terra que ele ganhou foi ali onde hoje é localizado o bairro dos Pioneiros, aqui, lembra que a Prof. Paula mostrou para vocês, ó, o bairro dos Pioneiros? Era aqui, ó. Então, o início de Balneário Camboriú se deu aqui. Por que Pioneiros o bairro recebeu esse nome? Porque pioneiro é aquele que inicia algo, você é um pioneiro na educação, então você é aquele que iniciou a educação em Balneário Camboriú. Você é um pioneiro na internet, então você foi o primeiro, um dos primeiros a fazer isso. Então, o bairro dos Pioneiros, ele recebeu esse nome porque foi ali que se originou a história da nossa cidade, ou da cidade em que a nossa escola está situada, certo, amores? A partir daí, iniciou esse movimento de colonização. Em 1840, ali no bairro da Barra, eles começaram a construção da igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, essa igrejinha aqui, ó, lembra que a Prof. Paula falou para vocês da história do bairro da Barra, que é muito legal? Essa igreja, ela foi construída pelos escravos, ela foi construída com óleo de baleia. Quem sabe, quando nós voltarmos dessa quarentena, a gente pode marcar um passeio para a gente conhecer o bairro da Barra, né? Ali tem a Casa Linhares também, que é bem legal, conta um pouco da história, da origem pesqueira do bairro, né? Que ainda é bem forte lá. Então, hoje, antigamente, era chamado de Arraial do Bom Sucesso. Hoje é o bairro da Barra, né, com essa igreja linda. Então, aqui a Prof. Paula trouxe a imagem. Olha como era Balneário Camboriú, quando tudo iniciou, né? Era só a praia, mangue, tinha o rio lá atrás, não aparece o resto da imagem que a Prof. Paula cortou. Então, apenas em 1926 que começou a construção das primeiras casas em Balneário Camboriú, aqui no centro, no bairro do Centro, né? Eles faziam, as pessoas moravam em outra cidade, mas compraram terrenos aqui para fazer a casa de praia do verão. Então, passavam o ano lá na cidade deles. Por exemplo, a maioria das pessoas que iniciou esse processo de construção eram pessoas que moravam em Portugal, em Blumenau. Então, os blumenauenses passavam o ano todo em Blumenau e no verão
vinham veranear em Balneário Camboriú. Então, foi esse o início da nossa história, da história da cidade. Tá? Hoje, Balneário Camboriú, 56 anos após a emancipação, em 1964, porque quando tudo iniciou, era só Camboriú, então tudo era uma grande cidade. Camboriú e Balneário Camboriú era tudo uma coisa só. Em 1950 e 64, que eles resolveram dividir a cidade. Disse que a divisão era para ficar Camboriú e Balneário, ambos terem uma parte da orla, né? Mas aí também já é outra história, né? Então, hoje Balneário Camboriú, ela se tornou um polo turístico, né? A orla é muito conhecida porque é muito linda, os prédios chamam muita atenção, né? E é aqui na nossa, vocês sabiam que é aqui em Balneário Camboriú que está sendo construído o maior prédio residencial da América Latina? São aqueles 2 grandões lá na Barra Sul, lá no Pontal Sul. E é construído na nossa cidade, então a nossa cidade ela é muito conhecida hoje, né? Então, olhem a diferença de antes, como era Balneário, né, aqui, da outra imagem que eu mostrei, ó, olha como mudou, primeiro era assim, aí começou algumas construções, aí ficou assim, já tem mais casas, já tem mais prédios, e olha hoje, né, essa aqui é uma imagem de 2020, de 2000, há 20 anos atrás. Então, se pegar uma imagem de hoje, tá ainda maior. Então, o que é para vocês, o que vocês têm que entender com tudo isso que a Prof. Paula falou? Que a história, os bairros, as cidades, os estados, os países, a nossa própria vida, ela é dinâmica e ela vai se modificando ao longo dos anos. Às vezes são coisinhas que a gente não percebe no dia a dia, e a gente só vai conseguir perceber se fizer esse comparativo de datas longas, de um período longo de tempo. Tá? Agora, a Prof. Paula trouxe esse videozinho bem bonitinho, que ele conta próprio isso. As cidades se transformam com o passar dos anos. Então, a gente vai assistir juntos para finalizar essa nossa primeira aula. Vamos lá? Parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento. Onde não havia nada, agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer,
essa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar e educar e cultivar o bem. Gostaram? Eu achei tão fofinho esse vídeo, essa musiquinha eu gostei. Ela retrata bem o que a gente está estudando, né? E traz toda essa questão de mudança. Esse aqui é um vídeo da nossa cidade de hoje, para vocês fazerem um comparativo com como ela era antes e como ela mudou. Olha só que lindo, tem 3 minutinhos, tá, amores? É bem rapidinho. Olha só que legal isso. Mostra toda a orla, olha que lindo. A nossa cidade é muito linda. Olha como mudou de como foi a primeira imagem que a escola mostrou para vocês. Ela tá imensa, o tamanho dos prédios. E a Ilha da Cabra. Legal, né? Agora, olhem só, gente, a diferença. Olha como era, né? Isso é para vocês entenderem um pouquinho de como a história ela vai mudando, os locais vão mudando, as cidades vão mudando, né? Com o passar dos anos, olha a diferença de como ela era no início, na década de 70,
na década de 2000 e agora, né? Muito lindo. Então tá, meus amores, essa é a nossa aula de hoje, tá? Vocês não vão precisar escrever nada, fazer nada, é só para relembrar mesmo os conceitos principais deste conteúdo, certo? Então, beijinho no coração, quem quiser dar uma levantadinha, estica a perninha e depois volta pro próximo vídeo, certo?